Olá, hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que são assim a espinha dorsal da análise que Karl Marx fez do capitalismo. São eles a taxa de mais-valia e a composição orgânica do capital. A ideia é entender como, de acordo com essa teoria, a própria busca incessante por lucro acaba gerando, bom, as suas próprias contradições. E para a gente entender isso direitinho, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a contradição principal do sistema. Depois, vamos analisar o que seria o DNA do capital. Em seguida, descobrir de onde vem a mais-valia, ver qual é o papel da tecnologia nisso tudo e, por fim, fechar discutindo o legado dessas ideias. E só um aviso antes da gente começar. O que vamos ver aqui é uma análise simplificada, ok? O foco é totalmente didático. O nosso objetivo é entender a lógica de como a busca por mais produtividade, que parece uma coisa ótima, né? Pode, na verdade, gerar um conflito bem fundamental dentro do sistema capitalista. E bem no centro dessa história toda está a tal da composição orgânica do capital. Eu sei, o nome parece complicado, técnico, mas ele revela muito mais do que números. Na verdade, ele mostra a tensão que existe na base do sistema, a relação entre o que se investe em máquinas e o que se investe em pessoas. Para a gente conseguir entender bem essa relação, primeiro a gente precisa como que desmontar o capital. Separar ele nas suas duas partes essenciais, como se fossem seus componentes genéticos mesmo. E aqui, olha, a distinção é crucial. De um lado, a gente tem o capital constante, que vamos chamar de C. Isso é o quê? Maquinário, matéria-prima. Marx chamava isso de trabalho morto. Por quê? Porque o valor disso tudo é apenas transferido para o produto final. Não se cria valor novo ali. Já do outro lado, temos o capital variável, o V. Basicamente, os salários. E esse, sim, é o trabalho vivo. É a única fonte que, na teoria, realmente cria um valor novo, um excedente que vai muito além do seu próprio custo. Então, quando a gente junta os dois, chegamos na fórmula do capital total que foi investido. O capital total, que é o C maiúsculo, nada mais é do que a soma do capital constante C com o capital variável V. Parece simples, né? Mas é a base para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Certo. Então vamos agora para um ponto nevrálgico. Se é o trabalho vivo o único que cria valor novo, de onde exatamente vem o lucro de acordo com essa teoria? Bom, o valor de qualquer mercadoria pode ser quebrado em três partes. Primeiro, o valor do capital constante, o C, que foi repassado, como a gente viu. Segundo, o valor do capital variável, V, que é o salário. E, por fim, a mais-valia, ou S. E o que é isso? É o valor extra que o trabalho cria durante a jornada, mas que vai além do que é pago como salário. É exatamente aqui que estaria a fonte do lucro. Com isso, a gente chega na fórmula completa do valor de uma mercadoria, o VM. Ele junta todos os três componentes, o capital constante, o capital variável e, claro, a mais-valia. E para medir o quão eficiente é essa extração de valor, Marx propõe a taxa de mais-valia. É basicamente uma razão, uma conta, que compara o valor excedente que não foi pago, o S, com a parte que foi paga, o V. É por isso mesmo que ela também é chamada de taxa de exploração. A fórmula é bem direta. E é igual a S dividido por V. E essa proporção ela é central para a gente entender a dinâmica do sistema, porque o objetivo do capitalista é sempre, sempre maximizar essa taxa. Essa citação do Marx resume bem a ideia, né? O tempo que a pessoa passa trabalhando é o tempo em que o capitalista está consumindo aquela força de trabalho que ele comprou, para gerar não só o valor do salário, mas também esse valor a mais, esse excedente. Ok, agora vamos amarrar tudo isso com a mudança tecnológica. Como é que a chegada de mais e mais máquinas afeta essa estrutura toda que a gente acabou de desenhar? E é aqui que a gente volta para a nossa primeira fórmula, a da composição orgânica do capital, o K. Ela é a razão entre o capital constante e o capital variável, ou seja, C dividido por V. Em outras palavras, é a proporção entre o trabalho morto e o trabalho vivo. Mas por que essa proporção tende sempre a aumentar? A resposta é uma palavra: concorrência. Para conseguir produzir mais rápido e mais barato que os outros, o capitalista precisa investir em tecnologia, ou seja, precisa aumentar o C. Com isso, um único trabalhador consegue ser muito mais produtivo. O resultado, inevitável, é que a proporção de máquinas e materiais por trabalhador cresce sem parar. Certo. Então, a pergunta de $1 milhão é:
quais são as consequências de longo prazo dessa proporção cada vez maior de máquinas em relação às pessoas no processo produtivo. Essa metáfora do termômetro é ótima para a gente pensar nisso. A composição orgânica do capital não seria só um número frio. Seria um indicador, um termômetro mesmo, que mede a temperatura e a direção da concentração econômica. As consequências dessa tendência são bem profundas. Se o K está sempre crescendo, isso significa que o trabalho vivo vai sendo aos poucos expulso da produção. Isso cria o que Marx chamou de exército industrial de reserva, que nada mais é do que o desemprego estrutural. E isso levaria a uma concentração cada vez maior de capital, e olha que paradoxo, há uma tendência de queda na taxa de lucro, já que a fonte de valor, o V, diminui em proporção. Ou seja, a insegurança econômica deixa de ser um acidente e vira uma peça do sistema. E tudo isso nos traz uma questão final para a gente refletir. Hoje em dia, numa era de automação e inteligência artificial que aceleram cada vez mais a substituição do trabalho humano, como será que essa teoria de mais de um século atrás se aplica? O que esse termômetro está nos dizendo hoje sobre o futuro da economia do trabalho? Fica aí a reflexão.